Bem-vindos, maltinho, bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager, e no vídeo de hoje vamos jogar com um colega de grupo chamado Bruno Assunção. É um jogo na nossa própria casa, mas eu estou muito com algumas dúvidas, se a gente tem realmente hipótese de ganhar isto. Ora bem, o jogo é contra o Bruno, ele está em quarto lugar, se não me engano, está a um ponto do segundo lugar. E está numa fase tremenda. Está numa fase em que nos últimos 5 jogos ganhou 4 e empatou 1. E nós estamos numa fase péssima em que nos últimos 4 jogos, se não me engano, perdemos 3 e empatámos 1. Portanto, estamos horríveis. Já não ganhámos há 4 jogos e hoje precisámos muito de uma vitória. Para o jogo de hoje... Oi, enganei-me. Para o jogo de hoje vamos num 4-5-1. Um 4-5-1 forte. Mas é uma tática defensiva. Eu gostava de jogar em 4-3-3, mas não conseguimos ainda vender jogadores. Estamos com muita dificuldade na compra e venda de jogadores e isso está a prejudicar muito o nosso ataque. Vamos ver como é que corre o jogo. Bora. Só a vitória nos interessa, a verdade é essa. Nenhum outro resultado é bom para nós. Mas sabemos que é muito difícil. Até agora 0-0 ao intervalo. Bora lá, equipa. Bora lá, temos os dois centrais amarelados. Vamos lá, um golinho, malta. Precisamos de ser mais eficazes. Um jogo cheio de cartões amarelos para os dois lados. Só falta os golos. Fónix. Mais um empate. Isto com caraças para isto. Voltou a saga dos empates. Voltou. 7 remates a 6. A verdade é que foi um jogo equilibrado. Um duelo entre 2 4-5-1s. O Bruno fez 6 remates. Nós fizemos 7. Cantos foi igual. Posse de bola tivemos mais 4%. Foi um jogo muito equilibrado em que as duas equipas provavelmente foram na mesma agressividade, uma agressividade extrema. Por acaso já não me lembro como é que era o árbitro. Bem, já não me lembro. Ao extremo ou ao agressivo? Bem, já não me lembro, mas eu acho que foi em extremo hoje. É assim, não fizemos um mau jogo, o que me custa é a falta de eficácia. Como é que estamos a ser tão pouco eficazes? É que é uma chatice do caraças. Portanto, o Tel jogou, a gente teve um 11 inicial forte. O Condé agora está suspenso, mas ele jogou. Esta suspensão é por acumulação de cartões amarelos. Entretanto, no dia de hoje comprámos um avançado, mas fraco, porque não tínhamos dinheiro para mais. A gente realmente teve uma venda, foi um dos médios, aquele médio que era fraco. Vendemos por 25 e comprámos por 22.9 o Luís Soares, de 88, 35 anos. Já o pus outra vez à venda, assim que o comprei. É assim, pode ser útil para um 4-4-2. Eu hoje pensei em jogar em 4-4-2, mas achei que o 4-5-1 fosse mais forte, porque o Bruno tem um alinhamento, um 11 inicial muito poderoso, e tem um 11 inicial em que todos os jogadores têm nota 100. Ou seja, um jogador de 88 no ataque iria prejudicar a nossa eficácia. Mas analisando o pós-jogo, a gente também não está eficazes na mesma. Um jogador de 118 não faz golos. O Luís Soares tem menos 20 pontos, não é? Não, 30 pontos. Tem menos 30 pontos do que o Tel. São 30 pontos de diferença. São muitos pontos. E se o Tel não faz golos é estranho. Isto. Ele tem 6 golos em 17 jogos. É pouco. O Soares em 10 tem 3 golos porque ele já deve ter feito parte de outra equipa nesta época. Ora bem, 3 jogadores à venda? Não, 4. Está certo. Vamos ver os resultados, malta. Infelizmente não correu bem outra vez. Mais um empate, não é? Isto já é um acumular de empates gigante. Mateus, 2. O trasador da Champions, 0. Portanto, aqui o Mateus a voltar às vitórias. Ele que já estava numa fase terrível. O CPN ganha um 0 ao F Madeira. Temos o Quinha a empatar com o Estrilho. Grande jogo entre dois campeões de modo carreira. Zé Tigresa ganha 2-1 ao Jorge Sorino. Temos o Simões a perder na própria casa depois de empatar ontem com o Osvaldo Abreu. Hoje perde com o TRKZ. Special One perde em casa com o Osvaldo. Incrível, incrível. Mais uma grande vitória do Osvaldo, que continua imbatível. O Special One tenta o 4-3-3,
mas o Osvaldo tem o 5-2-3 super bem afinado e é líder de campeonato de forma justíssima. Vai ser praticamente impossível alguém tirá-lo de lá. Tivemos o empate do Quinha e do Estrilho, a derrota do Simões, portanto quem está lá perto não ganhou. O Bruno Assunção também não ganhou porque jogou contra nós, portanto o Osvaldo nesta jornada ganha mais vantagem. O time Gandhi ainda não viu o resultado dele, que está em segundo, também empatou o time Gandhi a 0, portanto o Osvaldo está nas suas 7 quintas. Rui Silnós ganha um 0 ao Remedy, 7 remates a 5, fora de casa é uma boa vitória. E temos o 20 comer sem notares a empatar com o time Gandhi, o Vitória a perder 5-0 com o João Barros, que derrota do Vitória. Sou o Duda a perder na sua própria casa com o Manager BL, que está muito bem, se calhar sobe, está ali muito perto dos lugares de cima, o Manager BL. Lai pela Kimi empata a 0 com o Gonçalo Pinto, o que acaba por ser um bom resultado fora de casa do Gonçalo na mesma. Ele está muito bem. Olhando para a classificação, exatamente, Manager BL sobe ao segundo lugar e o Osvaldo passa de 13 pontos de vantagem para 14 pontos de vantagem. Já ganhou mais vantagem em relação ao segundo classificado nesta jornada. Ele teve os quatro treinadores que estavam em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar empataram. E o Osvaldo ganhou, portanto isto está a correr muito bem para ele. Com este empate nós desaparecemos dos primeiros 12, passámos para 13º, e é um empate que nos custa muito. É um empate que é o 10º empate, portanto somos a equipa de novo com mais empates. 10 empates em 18 jogos, portanto mais de metade dos jogos são empates. É terrível. Quanto à defesa, somos a segunda melhor defesa do campeonato, melhor que nós só mesmo o Osvaldo, mas quanto ao ataque, a gente também está mais ou menos no ataque. Temos 17 golos, não estamos fortes e esse é o nosso problema. Somos uma das equipas com menos derrotas do campeonato, somos a terceira equipa com menos derrotas, o problema é ganhar. Estamos com muita dificuldade em ganhar os jogos equilibrados, não ganhamos nenhum. Fica tudo empate e temos um ou outro jogo em que jogamos melhor até com o adversário e acaba empatado na mesma. A gente estamos a fazer uma época estranhíssima, a nível de empates é estranhíssimo. Maltinha, vamos dar um saltinho nas outras contas e já voltamos aqui para preparar o jogo da manhã. Vamos dar um saltinho primeiro, pode ser na Liga de Recrutamento. Hoje jogámos contra um treinador chamado Cachinho, 1-4-3. Estes resultados, não há muita pressão para nós, vamos ver mais numa descontraída, mais numa de estarmos descontraídos. E não me digam que também vai ser outro empate, não é? Será? Vai ser outro empate. O que é isto? Mais um empate em que jogámos bem. Olhando para a classificação, temos 3 jogos, 3 empates. Isto é assustador, malta, é assustador. A Lola também está aqui com 3 jogos, 3 empates. É uma senhora, uma treinadora. Está na nossa liga de recrutamento e está com 3 empates. Portanto, não está fácil para nós. E nós temos aqui uma situação estranhíssima porque temos 3 empates, tal como no modo carreira, empatamos sempre, continuamos com uma boa defesa e um péssimo ataque, até nesta liga. E não é pela tática, porque a gente em todos os jogos muda de tática, quase. É mesmo uma situação do OSM, a gente estamos com azar na simulação, não sei, não percebo. Alguma coisa se está a passar agora, estamos a empatar muito. Vamos jogar aqui na Liga do Zitismo, Liga de Grupo. A gente estamos a fazer um bom campeonato, tendo em conta que temos o pior plantel, a gente estamos a passar pelos pingos da chuva. Para esta liga, eu tenho quase certeza que apostei num 4-2-4, uma tática muito estranha. Se isto der empate também é o... Bem, mas antes empate que uma derrota, não é? Mas a gente arriscou e testou um 4-2-4. Não temos nada a perder nesta liga. É uma liga para testar e pelos vistos não está a resultar muito bem. É uma tática pouco usada no OSM competitivo. Gol nosso, Lewandowski. Anulado. Foi anulado. Perdemos, aqui perdemos, já não empatámos. Portanto, o árbitro tirou-nos ali o pão da boca. Exatamente um 4-2-4, bola longa. Uma tática engraçada. Eu posso-vos mostrar até.
Portanto, uma tática extremamente defensiva, bola longa. A gente estamos bem, estamos aqui em 11º lugar com o pior plantel de todos. E pronto, temos de nos tentar desenrascar. Jogámos em 4-2-4, mas também não temos grandes avançados. Entretanto, parece que um foi vendido. Agora, recentemente foi um vendido. Vou pôr mais uns quantos jogadores à venda, mas já está no limite mínimo. Ok, eu depois já trato desta equipa com mais calma. Vou só pôr os jogadorzinhos a treinar. Vamos dar um saltinho na conta da batalha. Eu não sei se vos disse como é que está a correr a batalha ontem, porque quando simulou, não sei se já tinha simulado no vídeo que eu gravei ontem, mas acho que já viram este jogo. Ah não, este jogo já está a jogar agora, malta. Eu não sei o resultado, eu estou a gravar isto às 11 da noite e agora as simulações é uma hora mais cedo porque mudou a hora cá em Portugal. Então este jogo já está a jogar e eu fiz a tática, não me esqueci. Vamos ver se ganhamos isto ou não, pá. A gente está a precisar mesmo de ganhar e jogamos fora de casa, bora lá. A gente está a testar um 4-3-3. O nosso plantel está mais bem evoluído que o dele e a gente apostou num 4-3-3 para fazer golos. Mas até agora não está a sair. Phoenix. Precisávamos de um golinho. Golo! Penalti! Phoenix, isto é demais, malta. Isto é demais. Ai, a caraças. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Depois do azar que a gente teve ontem na simulação, hoje também agora com um azar tremendo. Não é que jogássemos melhor que o adversário, mas depois de marcar um golo aos 83 de penalti, é inacreditável sofrer logo depois. Fogo, que galo. Bem, vamos ver os resultados para ver se o nosso grupo se safou. O Johnny, grande vitória do Johnny, parabéns, um jogo dificílimo. O Miguel empata em casa, nunca é bom empatar em casa. Nós empatamos fora, é um bom resultado. O Tomás também empatou em casa, não é o ideal. Jogou muito bem, merecia a vitória. E o Johnny Costa ganhou, grande jornada. Muitos parabéns, tivemos sorte nesta jornada. Um bocadinho de azar no nosso jogo, mas muita sorte nesta jornada. Esta vitória não devia ser nossa e o Johnny sacou a vitória. Portanto, tivemos nesta jornada 6 pontos para nós. E já estávamos a perder por alguma distância e estes 6 pontos para nós são ouro. As duas primeiras batalhas estão ganhas praticamente. Esta está 49-22, 45-21 e esta está terrível. Estamos a perder por 9, 30-39. E temos de continuar agora a melhorar. Agora precisamos de melhorar e melhorar, porque precisamos de ganhar as 3 batalhas. É muito importante para nós manter uma sequência boa de vitórias. Já estamos a ganhar há muitas seguidas e temos de tentar manter isto, não é? Por aqui os jogadorzinhos a treinar e já dou aqui um saltinho nos jogadores que estão à venda. Deixem-me só ver se há suspensões ou lesões. Temos aqui uma lesão do Giroud. Vou tratá-lo, vou pôr o Giroud à venda, ok? Colocar o Giroud à venda, temos 3, ok, Giroud vai ficar à venda por mais barato, ok? Vai ficar barato porque este, ok, está à venda, aqui vou tirar este, vou meter o francês, apesar de ser francês, vai ter que ser colocado à venda porque está cansado e a gente tem que renovar o plantel através da venda de jogadores e está quase a acabar o campeonato. Vamos ter agora 2 jogos em casa e depois 2 jogos fora. Estes 2 jogos em casa temos de os conseguir aproveitar. Estas 2 jornadas, estas 2 derrotas em casa foram terríveis. Ora bem, malta, vamos voltar ao modo carreira e vamos jogar contra outro treinador que está numa forma gigante. Portanto, 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Team Gandhi, que está em 3º lugar, e vamos jogar fora de casa, portanto vai ser um jogo dificérrimo. Ele é um treinador que também ataca pouco, portanto com tem muito pouca eficácia, tem um ataque ainda pior que o nosso. Nós temos 17 golos, ele tem 16. No entanto, ele fez desses golos vitórias, o que é incrível. Como é que ele tem 16 golos marcados e 14 sofridos e nós temos 17 golos marcados e 9 sofridos? Estamos melhor nos 2 setores, na defesa então muito melhor, e temos apenas 5 vitórias enquanto o time Gandhi tem 9 vitórias. E é isso que faz a diferença de 7 pontos entre nós. A gente podia estar mais em cima da tabela e não estamos. Amanhã vamos ter que conseguir sacar pontos. Pelo menos o empate tem que ser obrigatório. Ora bem, vamos ao videozinho de ontem. Ui, estava muito alto. Não é o episódio de ontem. Exatamente, é o episódio de ontem, mas não é o último vídeo. O último vídeo que eu lancei sobre o Campeonato Nacional Português, as inscrições já estão abertas, portanto quem não passou por lá e for português
passe por lá porque é muito interessante esta competição e vai ser muito interessante vocês participarem porque é uma das principais, é a principal competição individual portuguesa de Portugal. Ora bem, vamos aqui ao vídeo de ontem do modo carreira. Mr. Fênix, boa Santana, te deixo aqui um 3-5-2 de passe. O ataque no ataque, os médios protegem a defesa, tal. Obrigado aqui ao Mr. Fênix. Tom Hart diz, boas, para o jogo de hoje na Liga do Zitismo, vai ser um orgulho jogar contra ti, diz o Tom Hart. Estou a torcer por ti, companheiro, e que acima de tudo seja um bom jogo. Obrigado, espero que seja um grande jogo. Ora é essa. Olá, como eu posso entrar nesse torneio, pessoal? Pergunto ao Chopper. Chopper, aquilo que eu recomendo é... perguntares, como fizeste exatamente, mas aqui no nosso Discord tens um tópico só para recrutamento de ligas e tens lá várias ligas interessantes que podes participar. Ora bem, Vitinho Campos, Santana, o rei do empate, é verdade, e ainda não viste o jogo de hoje. É verdade, infelizmente é verdade. E o Tom Hart que falou agora que seria um orgulho jogar contra mim, obrigado pelo respeito que estás a demonstrar, eu agradeço imenso o apoio. Ganhaste e estás de parabéns. Eu joguei num 4-2-4 que não resultou. A tua tática foi mais forte. Francisco Maia, boa Santana. Isto é o Chico dos Portucale. Acho que no amigável contra o Jorge Sorin só te evoluíram 2 jogadores porque o desnível de plantel é tão grande que faz com que os outros jogos sejam mais fáceis e assim melhoram menos jogadores. Também noto isso na minha experiência. Grande abraço. Portanto, exatamente, bem dito. O Zé Tigresa, David Esteves, campeão nacional 2020, diz, faz sentido. Contra o Sou Duda ganhou 2-1, um jogo mais difícil e já evoluíram 4 jogadores. Portanto, faz todo o sentido esta teoria de que quanto mais difícil for o amigável, mais renhido, melhor e mais jogadores evoluem nos amigáveis. Vamos Santana, o Flamengo é... não posso dizer esta palavra. Você também. Um abraço aqui ao Júnior, obrigado pelo apoio. Juscelia Santos, boa sorte, obrigado Juscelia. Pedro Oliveira, primeiro comentário, estou como tu na Liga de Recrutamento, 2 empates, agora já temos 3 empates, João Oliveira. Santana 100 igual a empate 100, é verdade, telefone chinelo, estamos a empatar muito, agora não sei porque é que cliquei ali. Eu falei Premier League, era a Bundesliga, já não me recordo da conversa. Salve, diz o Juan, jogo melhor graças às tuas dicas, grande abraço Santana, obrigado ao Carlos. Aqui temos um treinador estrangeiro que diz, how can I give a number to a new player? Como é que tu dás um número a um novo jogador? É aqui, faz assim, vais ao computador, eu no telefone também dá e clicas no número. Portanto, este jogador não tem número, por acaso todos aqui têm número, mas imagina que um deles não tinha, tu clicavas na camisola dele e mudavas para o número que quisesses. Portanto, Soares, vou pôr o número 9 e atribuir. Já está. Espero ter ajudado. Não sei pronunciar este nome, mas espero ter ajudado. Ora bem, vamos ao que importa. Vamos fazer aqui 2 amigáveis. Temos aqui uma tática do Mr. Fênix, um 3-5-2. Ele parece que está a adivinhar as nossas táticas. Bem jogado do Mr. Fênix, porque a gente realmente comprou outro avançado. Portanto, vamos escolher então esta tática para a gente testar. É a única do dia, portanto vamos fazer com esta. A tática do Mr. Fênix é um 3-5-2 bem construído, com os médios a apoiar a defesa. Portanto, cria-se um bloco ali de 8 jogadores, depois tem-se 2 avançados. Nós temos um jogo defensivo, mas não demasiado, uma pressão equilibrada e um estilo de jogo rápido com o fora de jogo ativado. É uma boa tática. Fazer aqui amigáveis, agora vamos fazer o primeiro amigável, tentar que seja um bocadinho mais renhido. Vou meter, por exemplo, contra o Simões. Temos é que ganhar. Ganhámos, boa. E cá está, 4 jogadores a melhorar. Portanto, esta teoria parece que se comprova. Um jogo equilibrado, quer dizer, o resultado é equilibrado principalmente. E com 4 jogadores a melhorar. E todos jovens, perfeito. Vamos fazer mais 2 ou 3 amigáveis. Por exemplo, agora contra o Lai Plakimi. E vamos fazer um contra o Jorge Sorin para ver se melhoram só 2. Aqui melhoraram 3, o que continua a ser bom. Mas aqui houve mais desequilíbrio ainda. Vamos fazer aqui um com o Sou Duda. (3-0) e houve 4 melhorias. Já não está a bater assim tão certo. É difícil tentar entender isto. Será que tem a ver com a diferença de valor de plantel? Não sei.
Vamos fazer aqui com o Jorge Sorin, que sabemos que é em tudo inferior a nós. O plantel dele é muito fraco. E aqui melhoram sempre 2 jogadores, é incrível. Portanto, eu acho que é mesmo, por exemplo, o plantel do Saúduda melhoraram 4 jogadores. Portanto, pode ter a ver com o plantel. Saúduda tem um plantel de 650. Vamos experimentar fazer um amigável com o Estrilho, por exemplo. O Estrilho já está quase nos 1000 milhões de plantel. Ele e o Osvaldo estão imparáveis. Ganhámos 3-0, 3 melhorias. Bem, malta, digam o que acham. É difícil tirar conclusões exatas. Dá para perceber claramente que contra o Jorge Sorin melhoram sempre 2, porque o plantel é muito diferente. Mas contra os outros é mais difícil avaliar. Saka vai passar para 107, nada mal. Aqui vamos melhorar quem? Pode ser o Kipembe, que está quase a passar de nível. E aqui o guarda-redes. Ok? Um abraço a todos, malta. Obrigadíssimo por estarem aqui connosco. Quem quiser apoiar o nosso canal, está o primeiro link na descrição. Eu agradeço especialmente aqui ao nosso doador desta semana. Oi, já passou a semana. Já estamos na segunda-feira. Ok. Então, doador do mês foi o Arier. O Arier foi o último a doar-nos. Deu-nos aqui mais um contributo. Eu agradeço imenso ao nosso amigo Arier, que é o Francisco Maia. Obrigadíssimo por todo o apoio. Obrigado também a todos os outros que este mês nos apoiaram tanto. Um abraço a todos, malta. Todos os registros das doações ficam guardadas no All Time. No All Time está sempre os registros e conseguimos, nesta plataforma que é fantástica, ainda por cima dá para doar de todas as maneiras e feitios, conseguimos ter tudo guardado no histórico. E eventualmente mais para a frente posso criar desafios até com os melhores doadores e tudo mais. Obrigado a todos, malta. Um abraço e até ao próximo vídeo. Tchau, malta. Maltinha, obrigado a todos os presidentes. Está a chegar ao mês de novembro. Vou atualizar esta paginazinha. Estes foram os presidentes de outubro. Agradeço a todos vocês e vemo-nos já no próximo vídeo à mesma hora. Um abraço, malta. Até amanhã.